Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Vamos louvar, adorar ao nosso Senhor Jesus, né? Também agradecer, né, também ao Senhor pelo chá das mulheres de ontem, que foi uma bênção, né? Esses momentos precisam ter mais, né? O ministério vai reativar esses momentos tão preciosos, né? Glória a Deus. Vamos louvar? Quem veio pronto para louvar o Senhor Jesus aí? Amém. Olha! Até me surpreendeu. Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos louvar. Glória a Deus. Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Aleluia, glória a Deus. Te louvamos, Senhor Jesus. Deus, tu é grande, Pai.
grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei tão grande é o meu Deus, todos hão de ver, tão grande é o meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pois sabemos que Tu és grande, Pai, que o Teu nome é grande, que a Tua presença é grande entre nós, Pai. Faz sempre nós aqui, Senhor Jesus, e mostra, Pai, Tua grandeza ainda mais, Pai, que viemos estar aqui, Pai, derramados, Pai, diante da Tua presença para receber mais e mais e mais, Senhor Jesus, que viemos aqui, Pai, como sempre peço, Senhor, edificados com a Tua palavra, que viemos aqui, Pai, entender, Pai, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é digno de todo louvor, de toda majestade, Senhor Jesus, pois não há outro igual a Tu, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém?
Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus por mais um culto, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estarmos aqui nessa manhã para louvar, bendizer o nome do Senhor. Também sermos ministrados pela sua palavra, pela sua presença e a presença do seu Espírito. Louvado seja o Senhor Jesus. Grande mesmo é o nosso Senhor. É esse Deus que nós louvamos e adoramos em nome de Jesus. E nós queremos, em nome da Igreja Batista Filadélfia, queremos recebê-lo com um abraço. E nós entendemos que esse ato é uma adoração que nós fazemos ao Senhor também. Então, depois eu vou pedir que vocês vão próximos a vocês, vão cumprimentando as pessoas, tá bem? E nós vamos ter o coração aberto, as mentes ligadas, para a gente ouvir a palavra de Deus. E eu quero abrir com você no livro de Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler o verso 20. Abacuque 2, 20. Se você puder, coloque-se em pé para nós fazermos essa leitura. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Amém. Você pode tomar assento. Então, aqui diz que nós nos curvamos diante do Senhor, para que Ele fale ao nosso interior, para que Ele desperte as nossas consciências, e para que Ele faça a obra que só o Seu Espírito sabe fazer. Então, queremos, com essa palavra, dar boas-vindas aos nossos amigos, aos nossos irmãos, e abençoando você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi esmagado por querer
com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Agora sim, jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Agora sim, jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Agora sim, jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Antes da palavra, vamos estar clamando a Deus e agradecendo por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Acabamos de ouvir, meu Deus, meu Pai, sobre o Teu amor. E esse amor que, na pessoa do Senhor Jesus, que foi lá na cruz do Calvário, moído por causa dos meus, dos nossos pecados. Nós te agradecemos, embora não mereçamos, mas a Tua graça está acima de tudo. E o Senhor fez isso porque quer as nossas vidas nas Tuas mãos, resgatados, salvos e libertos em Cristo Jesus. Pai, receba a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, Palavra de Deus. Quero também expressar a minha gratidão pelo que nós tivemos ontem, tanto o momento aqui com as mulheres, com os homens, que foi um momento tão abençoador. Louvado seja o Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 35. Aliás, antes o 24, para você poder, depois nós seguirmos aqui nessa sequência, que vai até o 34. Diz a palavra do Senhor assim. Mateus 6, 24.
Ninguém pode servir a dois senhores. Há de odiar um e amar o outro, ou vai devotar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Continuando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é mais a vida do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos e como nos vestiremos? Pois os gentios procuram essas coisas. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andais ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Quero hoje trabalhar uma palavra aqui, essa palavra que Deus tem falado comigo, sobre o cuidado de Deus por mim, ou o cuidado de Deus por nós. O Senhor Jesus está ministrando, desde o capítulo 5, as bem-aventuranças. Ele está trazendo também a lembrança do povo sobre todos os princípios de vida, começando desde os 10 mandamentos e mostrando como as pessoas poderiam viver segundo a palavra de Deus. Ele fala em tantos assuntos aqui, não vou mencionar agora, mas voltando no primeiro versículo, quando ele fala que não dá para servir dois senhores, é um só, ou vai aborrecer o outro. E aí ele começa falando então sobre a questão da ansiedade. Ansiedade, meus irmãos, é algo que pega todos, inclusive todas as faixas etárias. A ansiedade, ela tem algumas coisas que nós precisamos nessa manhã mostrar primeiro, para depois aplicar aquilo que Deus tem falado comigo a respeito de como é o cuidado de Deus. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que a ansiedade é uma aflição, é angústia, é perturbação de espírito, é transtorno, é doenças, inquietações, tensões, medos, tudo isso gera e também a ansiedade. Coisas que nós certamente vivemos. Se alguém falar, pastor, eu não tenho dificuldade com a ansiedade, você não está aqui então, porque todos nós passamos por essas situações. E o Senhor Jesus está ministrando, ensinando como é que os discípulos precisariam perceber e viver uma vida que, apesar das ansiedades, dos momentos que vêm sobre as nossas vidas, como eles poderiam agir. Nós estamos num tempo, meus irmãos, de uma tecnologia e de pressa. Todo mundo tem pressa, todo mundo tem pouco tempo, porque as agendas são cheias, e todos nós, de alguma maneira, somos também influenciados. E isso gera ansiedade. Nós vivemos esse tempo agora que nós também percebemos que,
como as pessoas têm esse conceito de liberdade ou liberalismo, e cada um pensa e age segundo o que lhe vem na cabeça, segundo o que lhe vem nos seus conceitos. E eu quero então, nessa manhã, pensar com você essas questões, mas antes, ver quanto mal pode gerar uma ansiedade. Ela é destrutiva. Ela destrói se a pessoa não tomar e não reagir e não buscar ajuda. E ela faz isso também com situações pendentes. Às vezes tantas pessoas têm situações pendentes na sua vida, e isso gera ansiedade também conflitante, porque daí ela está presa ao passado, não pode viver o presente e não pode sonhar com o futuro. Faz isso a ansiedade. A ansiedade, ela é enganadora. Ela engana. E ela também diminui a pessoa. A pessoa se sente pequeno. Ela mostra, quando ela está tomando conta de uma pessoa, de uma maneira muito forte, ela só vê Golias, ela não vê Deus. Para ela, tudo é muito difícil. Como vou enfrentar? Então ela não consegue perceber Deus. Aí a gente tem a história, vocês sabem da história. Todo aquele exército enfrentando o povo de Deus, e lá tem Golias, um homem só desafiando todos, e todos com medo, todos se sentindo pequeninos. Mas vem aí um homem de Deus, Davi, que enxerga Deus, que sabe que Deus pode tudo, e reage, e enfrenta. Então quero dizer para você nessa manhã, que se alguma situação você está vivendo, algum tipo de situação que está causando ansiedade, ela é maligna também, embora ela seja algo da nossa humanidade, mas nós temos que cuidar. A ansiedade tira Deus das nossas circunstâncias. Nós temos uma passagem lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, que fala de um moço de Deus, mas ele estava lá com medo, porque ele via o exército da Síria, nas montanhas e chegando, e ele ficou apavorado. E aí o profeta Eliseu ora para ele e diz: Deus, tira as escamas que esse moço enxergue. E ele enxerga que o exército de Deus era um exército de fogo, um exército maior. Então, maior o que está em nós do que está no mundo, meus irmãos. Eu quero que nessa manhã a nossa visão sobre essa questão seja esclarecida. A ansiedade também tira os nossos olhos da eternidade, porque faz você focar nas coisas terrenas, faz focar no eu, no que eu posso, no que eu faço. Então, tira isso. Então, algumas colocações sobre ansiedade. Mas aí outras coisas, o que nos impede então, mesmo sendo crente, mesmo mantendo a nossa fé, o que nos impede muitas vezes de perceber que Deus cuida de nós? A primeira já sabemos, é a própria ansiedade. Mas algumas coisas que podem afetar a nossa vida como cristão, e também com aqueles que ainda não tomaram a decisão ao Senhor Jesus. A ingratidão. A ingratidão pode gerar isso, de eu não perceber a bondade de Deus, não perceber o quanto Deus cuida de mim. E justamente com a ingratidão vem a murmuração. Vocês sabem, o povo de Israel, lá em Números capítulo 11, versículo 4, vai falar que o povo murmurou contra Deus, murmurou contra o que eles estavam comendo do maná, achando que o melhor deles era aquilo que eles recebiam lá no Egito, quer dizer, estavam escravos do Egito, estavam lá trabalhando, sendo corrigidos, surrados, maltratados, mas agora estão com lembrança dos pepinos, das cebolas, dos alhos, e ainda falam assim: a nossa alma está seca, nenhuma
senão o maná aqui diante de nós. Então é uma blasfêmia. Então a ingratidão, ela faz isso. E isso também é ansiedade. Tudo isso são coisas que desfoca a graça, a bondade e exatamente aquilo que Deus faz por nós, o cuidado de Deus por nós. E aí vai falar também, o Senhor Jesus expressa aqui, homens de pequena fé. Ou seja, a própria ansiedade faz com que a nossa fé vá enfraquecendo, faz com que a nossa fé perca essa visão do Deus poderoso, do Deus de amor, do Deus de compaixão, do Deus que através do Senhor Jesus, nos resgatou lá na cruz do Calvário. Então, são algumas coisas, mas que afetam, e isso são sintomas espirituais. E aí o Senhor Jesus está falando aqui, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ele vai falar 3 vezes a mesma coisa, versículo 31, fala novamente, por isso vos digo, não andeis ansiosos. E vai repetir novamente, não andeis ansiosos, são 3 vezes falando sobre essa questão da ansiedade. Mas agora vamos mudar essa história. Vamos fazer agora o que o Senhor Jesus está falando com os discípulos e o que Ele quer que os discípulos percebam, quais os valores que eles têm e qual o valor de Deus em sentido do cuidado que Deus está mostrando para eles, porque eles estavam preocupados, os discípulos tinham largado tudo e agora estão pensando certamente consigo mesmo, como será daqui para frente, como que eu vou manter a minha família? E o Senhor Jesus conhece o coração, os sentimentos, os pensamentos e sabe aquilo que você também está pensando nessa hora. Mas então o Senhor Jesus está falando sobre isso aqui, ele começa a expressão, quando ele fala sobre essa questão, olha, vocês estão ansiosos, não andeis ansiosos pela vossa vida. Primeira coisa que o Senhor destaca é a questão do valor da vida. As pessoas muitas vezes valorizam a vida quando estão no hospital, quando estão mal, quando estão passando por uma situação de enfermidade. Aí a pessoa começa a entender, meu Deus, como é bom viver, como é bom fazer as coisas, como é bom realizar, como é bom ir e vir, como é bom estar na casa de oração. Então quando surge, meus irmãos, algo dessa natureza, parece que daí a gente pensa assim, como é importante, como a vida é preciosa, é o dom maior. E o Senhor Jesus quer que os seus discípulos percebam, vocês têm um valor extraordinário, vocês têm vida. Depois lá na frente o Senhor vai dizer, eu sou a vida, aleluia, eu sou a vida. E o Senhor Jesus vai se entregar por nós, vai levar sobre si as nossas culpas, pecados, mazelas, porque Ele sabe o valor da vida, a sua vida é preciosa. Mas a ansiedade das coisas que nós vivemos muitas vezes, daquilo que nós falamos agora há pouco, isso parece que diminui, parece que cega a pessoa, e ela não consegue perceber o quanto que essa vida que você está respirando, e você que está aqui nessa manhã, o quanto a sua vida é preciosa. Você pode dar glória a Deus. Então essa é a primeira coisa que eu vejo. O Senhor Jesus está ensinando os discípulos o quanto que a vida é preciosa. Por isso ele diz, olha, quanto o que é a vez de vocês comer, beber, vestir, a sua vida é muito mais do que o alimento, é muito mais do que o corpo, são valores. Meus irmãos, e nós precisamos desse tempo de pressa, desse tempo de pluralidade, ou seja, tantas coisas ao mesmo tempo, nós precisamos de parar e ter o nosso tempo de comunhão com Deus, nosso tempo de busca, de olhar a palavra e perceber o quão amoroso é o nosso Senhor. Amém? Então a vida, essa é a primeira situação que eu vejo. O Senhor Jesus está destacando para os discípulos primeiro o valor da vida. E hoje, meus irmãos, o contexto de hoje, parece que as vidas não têm valor. As pessoas são mortas, matam por qualquer valor de dinheiro, por drogas. Quanta gente está morrendo, como se a vida fosse assim, não tem valor nenhum.
Então você tem a sua vida. O Senhor Jesus resgatou a sua vida. E eu estava olhando a minha vida lá atrás, fazendo uma reflexão de quanta bondade, de quanto que eu tenho sido cuidado, eu e a minha casa, eu e a minha família, quanto que temos sido cuidados por Deus, quantas situações que temos vivido, e que a gente só pode entender, foi a bondade, é Deus cuidando da minha vida, é Deus cuidando da sua vida. Você está aqui nessa manhã, porque Deus cuida de você. Deus te cuidou para você chegar a estar aqui nessa manhã. Deus está cuidando de você que está aí pela internet, da mesma maneira. Então, o cuidado de Deus, a primeira situação que nós precisamos perceber, é que a nossa vida tem um valor tão grande, que o Senhor diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, todos os valores desse mundo, não paga o preço de uma vida, aleluia, não paga. Então a minha vida e a sua vida têm valor. Pode ser que eu estou repetindo algumas coisas que você já ouviu, mas eu quero dizer para você nessa manhã, cuidado, porque a ansiedade é maligna, ela pode se tornar maligna. Então cuidado com isso, porque isso enfraquece a fé, isso tira a percepção da graça de Deus, tira a percepção da bondade do Senhor, e aí nós vamos entender como é que nós podemos passar por isso. Então a primeira coisa, meus irmãos, uma vida que reconhece a graça, o amor, a bondade do Senhor Jesus, a primeira expressão que a pessoa tem é de louvor, é de adoração. Nós tivemos aqui já um pouquinho do louvor dessa manhã. Então o louvor é o cântico, é a expressão, porque o louvor fica também no seu coração, na sua alma. Durante a semana você pode estar louvando e bendizendo o Senhor Jesus, mas o louvor também como expressão de gratidão, de adoração. E expressão de gratidão, como diz o salmista, ó minha alma, Salmo 103, ó minha alma, não te esqueça de nenhum dos benefícios que o meu Deus tem feito por mim. É Ele que perdoa, é Ele que redime, é Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que me liberta, é Ele que me dá nova vida, é esse o meu Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí eu fiquei lembrando, quando era menino, eu sempre pedia para minha mãe deixar uma pequena, nós tínhamos uma lamparina que ficava lá no meio assim, da sala, para deixar acesa, para eu poder ver pela frestinha da porta do quarto, ver aquela luz. Aí eu ficava olhando, eu conseguia dormir tranquilo, eu precisava de ter aquela luz. Eu queria pensar nisso, a quarta-feira eu falei sobre isso também. Nós precisamos da luz, da presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem o Espírito de Deus, quando você tem essa luz, que é a palavra de Deus, você deita e dorme em paz, como diz o salmista. Amém? Então isso é muito importante. Eu sei de uma história também, onde as crianças pós-guerra, elas não conseguiam dormir à noite, choravam. E aí algum psicólogo lá percebeu, vamos deixar essas crianças dormir com um pedacinho de pão, para elas terem esperança, que do dia seguinte tem pão. Isso eu trago para mim, é verdade, irmãos. Quando a gente tem a palavra de Deus, nós temos o pão. E o Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aleluia. Então, o valor da vida é o que nós temos de mais importante. O que vai chegar lá no céu, o que vai chegar na eternidade, é a nossa alma. Louvado seja o Senhor Jesus. E se nós valorizamos a nossa vida, nós valorizamos essa graça do Senhor Jesus. E isso faz com que eu tenha louvor, eu tenha gratidão, não se esqueço. Sou grato a Deus por aquilo que o Senhor tem feito, da salvação, de tudo aquilo que o Senhor ministrou. E isso produz nós uma fé que fica perseverante, que não desiste de coisas que muitas vezes vêm acontecendo para tentar ofuscar aquilo que Deus já fez por nós. Quero que o Senhor te abençoe nessa manhã. Se alguma coisa, se alguns desses sintomas está trazendo ansiedade, nós vamos orar aqui, para que o Espírito Santo mova alegria no seu coração, esperança sobre as situações. Amém? Tantas coisas podem acontecer. A segunda situação que eu vejo, o Senhor Jesus está passando para os discípulos uma palavra para que eles tenham confiança. Porque uma das coisas que gera ansiedade é a falta de confiança, ou seja, a insegurança gera ansiedade. A pessoa fica insegura, pronto, já começa a pensar como é que vai ser amanhã, como é que vai ser o fim do mês, será que eu vou pagar as contas, como é que vai ser, onde é que está meu filho, como é que vai ser, e a gente fica assim ansiosos. Então o Senhor está falando para os discípulos assim, olha, vocês
Entendam, olhem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não se ajuntam em celeiros, ou seja, celeiros é comida para o ano inteiro. E hoje as pessoas querem assim, elas querem ganhar na loto, do tipo assim, eu quero ter provisão para a vida inteira, quando a palavra diz que nós temos que viver dia a dia, o pão, o alimento é dia a dia. Então se eu estou querendo já tudo de uma vez só, isso é ansiedade, isso é insegurança também. Mas o Senhor Jesus está falando com eles para dizer assim, vocês confiem. E a palavra de Deus mostra claramente, bem-aventurado o homem ou a mulher que põe a sua confiança em Deus. Aleluia. Salmos 40, versículo 4. Então eu tenho em primeiro lugar entender isso. A minha vida é cuidada por Deus. Por mais que você se cuide, por mais que nós nos cuidamos, mas existem inimigos invisíveis, um vírus, qualquer coisa. Quantas coisas, olha irmãos, é recente. Quantas pessoas foram ceifadas agora no tempo dessa pandemia? É um inimigo invisível. Se você está aqui é porque Deus cuidou, porque tem um propósito para a sua vida. E você que está pela internet, está vivo? Deus tem um propósito para a sua vida. Porque ninguém está vivo para ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sem nada. Então, o segundo aspecto que eu vejo é a questão da confiança. O Senhor Jesus está fortalecendo os discípulos e mostrando que eles precisam confiar no Senhor e não só nas coisas que eles veem. Sabe, quando eu escutei hoje de manhã, nós temos muito sabiá ali perto de casa, muitos sabiás, e eles começam a cantar, meus irmãos. Vocês talvez já ouviram, mas eles cantaram das 3h30 da manhã. E daí o Espírito ministrou meu coração, está vendo? Eles estão louvando e eles não comeram ainda. Eles estão priorizando a adoração a Deus. Isso me tocou, eu falei, é verdade, Senhor. Glória a Deus. 3h da manhã, os passarinhos cantando, falei, louvando a Deus, olha que bênção. Isso mostra que nós precisamos louvar a Deus antes de tudo, por tudo. Louvado seja o Senhor Jesus. Depois, então a primeira questão é a confiança. E quando nós falamos em confiança, nós sabemos que a confiança, ela vai vir através da sua palavra. Porque nós sempre nos apoiamos em palavra, meus irmãos. A nossa vida está sempre vivendo em relação a palavras. E o Senhor Jesus nos dá a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra. Deus nos deu a sua palavra. E isso, a sua palavra é que nos faz com que nós tenhamos segurança. Então a confiança, ela vem pela palavra. Quando o Senhor Jesus está mostrando para nós que Ele cuida de nós, que Deus cuida de nós. Tanto é que o Senhor, nós vamos a alguns versículos, quantas vezes nós olhamos sobre isso, né? Mas vou pegar aqui lembrando só o que está lá em 1 Pedro, que ele fala assim, olha, lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O próprio salmista fala no Salmo 40, ele fala assim, Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas Tu cuidas de mim, o Senhor é o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, venha, ó meu Deus. Quem era esse salmista? Era o rei, ele tinha tudo que ele precisava, mas no entanto ele fala, eu sou pobre, eu sou necessitado dessa graça, dessa bondade. Então nessa aplicação dessa manhã, nós entendemos, o Senhor Jesus está mostrando o valor da vida, o Senhor está mostrando para os discípulos que eles precisam confiar, que Deus os supre, e aí Ele vai mostrando sobre isso. Vocês estão, quem de vocês pode acrescentar um dia na sua vida? Ninguém pode acrescentar nada. Então essa preocupação que gera ansiedade, por favor, ou seja, veja o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você nessa manhã. Sua vida é cuidada por Deus. Isso gera confiança quando eu tenho a palavra. Isso gera a presença do Espírito Santo, que nós dependemos dele. E por fim, nós temos tantos versículos aqui, mas eu quero que você fique com isso nessa manhã. O Senhor está ensinando os discípulos o valor da vida, está mostrando para os discípulos que eles podem confiar, que o Deus que criou, o Deus que libertou, o Deus que salvou, traz para eles o cuidado. Deus tem cuidado de cada um de nós. Cada fio de cabelo da sua cabeça, tudo aquilo que você tem é controlado, é guardado pelo Senhor. E aí ele vai falar novamente, vocês não andem ansiosos, dizendo, Senhor, o que comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos, porque os outros fazem isso.
E aí eu quero aplicar esse terceiro aspecto aqui de que o Senhor está ensinando. Agora ele vai falar de relacionamento. Ele fala assim: vocês busquem a Deus, busquem o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, quando você entende, meu irmão, e nós creio que todos vocês estão aqui nessa manhã, já tem essa experiência com o Senhor Jesus, essa experiência de salvação, vocês sabem que vocês podem confiar na palavra de Deus. Se o Senhor está dizendo assim, que Ele cuida, que Ele nos sustenta, que Ele nos ajuda, é palavra de Deus, não é palavra de homem, e não dentro disso vai mostrar então que nós precisamos ter um relacionamento. Por isso esse versículo não está falando de um momento, ele fala assim: ó, vocês busquem o seu reino que está em nós, através do Espírito Santo, a sua vontade, a sua direção, o seu propósito, é o reino de Deus, aquilo que nós vamos desfrutar aqui, mas também que um dia estaremos plenamente lá na eternidade. Esse relacionamento, ele vai acontecer através da oração. E mais uma vez, eu quero reafirmar nessa manhã, porque a minha vida tem sido pautada na palavra e na oração. Se você dá valor à sua vida, tenha relacionamentos. Primeiro faz o seu relacionamento com Deus, buscando o Senhor em primeiro lugar, como diz a palavra. Mas não é só um primeiro lugar de manhã quando nós oramos. Quem ora de madrugada sabe, é tão bonito, é tão gostoso estarmos orando e sendo ministrado pelo Espírito Santo, e você poder ministrar o que Deus te deu de dons, e você estar ali na presença de Deus sendo abençoado. Mas esse relacionamento, ele não fica só no momento, é um relacionamento onde eu vou ter um relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas, relacionamento com a obra, relacionamento com a casa de oração. Então é um relacionamento pleno, tudo fazendo, dizendo: buscai o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos, pela terceira vez, não andando só agora, pelo amanhã. Então o nosso tempo chama-se hoje, estamos aqui hoje. E hoje queremos essa graça renovadora do Espírito Santo de Deus. Alguns versículos para nós concluirmos. E agora eu vou para Romanos novamente. Que diríamos, meus irmãos, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes não entregou por nós todas as coisas, não também nos dará essas coisas? Ou seja, o que está passando aí na sua mente? O que está passando aí no seu coração? Essa é uma manhã que eu estou falando para você. Se isso está gerando ansiedade, que está desfocando a tua vida, desfocando a sua fé, é uma manhã de renovação, uma manhã de nós sermos ministrados pelo Espírito de Deus e sairmos aqui com essas convicções, que nada nos separa de Deus, nem altura, nem profundidade, nem criatura, nem coisa nenhuma, porque o amor de Deus em Cristo Jesus está ligado às nossas vidas. Você quer ser abençoado? Eu quero. Então fica em pé, vamos orar e consagrar isso agora ao Senhor. O Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém, preste atenção, vai arrebatar das minhas mãos. Isso é segurança, isso é cuidado que o Senhor tem para com a minha e para com a sua vida. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Senhor Jesus. Mais uma vez, olhando essa palavra nessa manhã, entendendo que a ansiedade não é maior do que o amor de Deus. A ansiedade não é maior do que o sangue do Senhor Jesus, que nos redime, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. A ansiedade não é maior que o Espírito Santo, que é poder de Deus na minha e nas nossas vidas. Por isso eu peço agora, Pai, que o Senhor derrame dessa graça na vida de cada um dos irmãos e dos jovens que estão aqui nessa casa de oração nessa manhã, e aqueles que estão ouvindo sejam abençoados. Certamente tem pessoas no momento desse, Pai, que estão numa situação de depressão, numa situação de desespero, de medo. Deus, que o Teu Espírito encontre essas vidas, e se houver alguém precisando de cura, nós declaramos essa cura, declaramos o levantar do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e já Te agradecemos agora e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.